Essa é a famosa curva do S aqui no povoado Caboclo, na zona rural de São José da Tapera. E foi neste exato local onde o ônibus começou a perder o controle. E logo aqui à frente já entra na vegetação, como dá para ver nas imagens, cerca de 50 metros aproximadamente. Entre ele perder o controle direcional, como dá para ver, no asfalto não tem nenhum rastro de frenagem, de que o motorista tenha tentado frear. E ele desce precipício abaixo, inclusive capotando algumas vezes. O ônibus ficou tombado logo após o acidente e já foi colocado, enfim, em situação como você observa lá, mas todo retorcido, totalmente destruído. E aqui, esse rastro de destruição que dá para observar na vegetação, culminou com toda essa tragédia, com 15 pessoas mortas e tantas outras encaminhadas para hospitais da região aqui no sertão do estado e também no agreste de Alagoas. Como você vê aí na imagem, a viatura do BPRV Batalhão Rodoviário lá na AL, até onde o ônibus parou, próximo de onde estamos, cerca de 50 metros. Um verdadeiro rastro de destruição. Segundo informações das pessoas que primeiro chegaram aqui no local desse sinistro, no asfalto não tem marca de frenagem do ônibus, o que dá para a gente perceber nesse primeiro momento que o ônibus teria passado direto. Observem toda a vegetação no entorno aqui destruída. No local onde o ônibus parou, muitos pertences das vítimas. A gente começa observando roupas, calçados, caixas, tudo aquilo que vinha no bagageiro do ônibus e pertences pessoais das vítimas, como chinelos. Mais à frente a gente observa uma bolsa, uma sandália aqui. Dá para observar uma tampa de uma caixa térmica e o rastro de destruição. Uma mala ali. E uma cena muito forte que chama a atenção. Quando a gente chega na roda do ônibus, do pneu traseiro, o ônibus rolando precipício abaixo e logo a gente se depara com um sapato e um boné sujos de sangue. Um óculos também chama a nossa atenção, mas a imagem chocante, a roda do ônibus repleta de massa encefálica. Passou justamente por cima dos corpos, quando rolava ribanceira abaixo. Um pouco mais à frente, a gente observa aqui o ônibus totalmente destruído. Todo esse rastro de destruição demonstra claramente a violência em que o ônibus atingiu a área de vegetação, resultando nesta tragédia. É importante lembrar que todas as vítimas são da região entre Coité do Noia e Limoeiro de Anadia. Comunidades vizinhas, a grande maioria pessoas da zona rural, que foram até a cidade de Juazeiro em uma romaria, em um total de 17 ônibus. É importante ressaltar que a festa comemorativa lá na cidade de Juazeiro, no interior do Ceará, cidades do agreste do estado de Alagoas fizeram romaria, a exemplo de São Sebastião, Limoeiro de Anadia, que chegou bem recentemente no último final de semana, todos em paz. Só que, infelizmente, a tragédia se deu por conta, ninguém sabe ainda. Lógico que as autoridades estão apurando todos os detalhes com esse ônibus. Inicialmente, o contativo de vítimas fatais e de pessoas que foram hospitalizadas, segundo moradores da cidade de Coité do Noia, que aqui se fazem presentes, no total de 44 passageiros. Mas é claro que esse número pode aumentar ainda mais, principalmente quando for vir à tona todas as informações do número de passageiros, do número de vítimas fatais. Até porque pelo menos 10 em estado grave foi para o hospital do Alto Sertão, na cidade de Delmiro Gouveia, e o restante para o hospital de Santana do Ipanema. Enfim, tudo isso precisa ser levantado. A nossa produção teve contato ainda na manhã desta terça-feira com o prefeito da cidade de Coité do Noia. É um momento de muita dor, um acidente muito grave, que teve sim vítimas fatais.
Eu já entrei em contato aqui com os amigos prefeitos vizinhos de onde ocorreu o acidente. Todo mundo está se mobilizando, né? A equipe aérea também se mobilizou, os hospitais da região também, né? A gente pede a Deus orientação para que a gente acerte, né, nesse momento de tanta dor. Pede paciência também aos amigos, porque a gente, nessa hora, é muito difícil a gente pensar, né, o que fazer. Foram 17 ônibus, né, 17 ônibus executivos, todos novos. Existe um cuidado muito grande que eu tenho na nossa romaria. A nossa romaria, ela leva cerca de 800 a 900 pessoas todos os anos para Juazeiro. E o meu cuidado relacionado à alocação desses veículos é muito grande. Pelos relatos que deram, não foi problema mecânico, né? A gente acredita que houve algum problema com o motorista, porque passou direto numa curva. Pelo menos foi a informação que chegou até a mim. Mas o momento é de muita dor. Realmente eu não sei nem o que vou fazer nas próximas horas. Na verdade, a nossa viagem, ela é extremamente cuidada. A gente manda equipe médica junto da viagem, a gente manda medicamento, manda lanche. Os ônibus são inspecionados por mim pessoalmente antes da viagem, entendeu? Não é coisa fraca nem coisa velha. Eu acho que a nossa romaria deve ser uma das romarias mais estruturadas, apesar de não ser a maior do estado. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso, entendeu? Há poucos quilômetros antes do acidente, houve uma parada, onde eles lancharam, tiveram um bate-papo, pararam para ir no banheiro, essas coisas do tipo, né? Mas sempre existe uma preocupação, porque a gente sabe que você sair de Coité para Juazeiro e voltar com 900 pessoas é uma responsabilidade muito grande. A gente já faz essa romaria há 25 anos, né? Não é 25 dias, a gente faz isso há 25 anos. Então, inclusive, nos 25 anos a gente teve um cuidado de mudar um pouco, se adequar um pouco à melhor condição de viagem para dar maior segurança, entendeu? Então, essa questão de mais de um motorista, de equipe médica ou de algum tipo de recomendação, isso é feito, não é só durante o período, não. Isso é feito reunião, com antecedência com a empresa local, que presta serviço. A gente faz reunião com o motorista, faz reunião com líderes porque cada ônibus vai um líder guiando aquela comunidade, aquele ônibus, né? E ele falava justamente dessa romaria, enfim, desse momento de fé do povo de Coité do Nó e daquela região, e que ninguém imaginava, ninguém esperava uma tragédia como essa ocorrendo na manhã desta terça-feira. E a outra parte das vítimas em estado menos grave foram levados para o Hospital Clodovo Rodrigues na cidade de Santana do Ipanema. Quando a gente observa todo o cenário, ambulâncias de várias cidades aqui da região onde aconteceu o acidente e também o grupamento aéreo dando apoio nesse sinistro de trânsito, nesta fatalidade que aconteceu na manhã desta terça-feira neste trecho da rodovia L220 no sertão de Alagoas.